Isso que você está vendo não é qualquer imagem, são imagens geradas por um modelo LLM, igual ao GPT, rodando local aqui na minha máquina. E ele foi treinado com texto. E sim, o modelo consegue aprender padrões visuais a partir disso. Hoje eu vou te mostrar como LLMs, mesmo sendo modelos de linguagem, como o nome já diz, conseguem processar imagens e áudios também. Porque no fundo, tudo são vetores. No final do vídeo eu vou te mostrar o meu processo de treinamento de um modelo Llama 3.2 de 1 bilhão de parâmetros, é um modelo pequeno, nessas bases 64 dessas imagens aí pixeladas estilo Minecraft, que é mais simples, né? Vou te mostrar o que dá pra fazer, onde quebra essa estratégia e o que é que não dá pra fazer, né? E depois vou te explicar porque modelos multimodais, os estado da arte de hoje em dia, eles funcionam diferente porque isso é mais eficiente. Bom, primeiramente, deixa eu te explicar que LLMs não veem imagem, não escutam áudios e se você já assistiu meus vídeos anteriores, você sabe que elas também não leem. Tudo não passa de tokens, ela quebra tudo em tokens. As palavras são quebradas nesses pedacinhos aí, que ela foi treinada a identificar esses padrões e escolheu esses tokens aí, esses pedaços para se basear. E com imagens e áudio não é diferente, ela faz a mesma coisa, vai quebrar aquilo ali em partes que ela percebeu padrões específicos e vai processar em cima disso. Esses tokens, eles são na verdade nada mais do que vetores numéricos de trocentas dimensões. Um modelo pequenininho aí, que eu me lembro aqui de cabeça, o Facebook, OPT 125 milhões de parâmetros, ele tem 768 dimensões, cada vetor dele, beleza? Não são valores relacionados ao significado da palavra mesmo, tá? São dimensões criadas ali pelo modelo. Beleza, e daí ele consegue fazer operações matemáticas com esses vetores e probabilidade é o que salva, é o que faz ele escolher um novo vetor, um novo token para suceder aquela sequência ali. Ele só faz previsão dos próximos tokens. Bora falar de base 64, que vai ser o core, o tema central do experimento que eu vou fazer já nesse vídeo. Cara, a base 64 ela serve para transformar dados binários, ou seja, bytes ali, em dados textuais, numa string. Por quê? Por que precisa disso? Porque a maioria das APIs de logs, configs, de JSON, por exemplo, XML, não vai aceitar você só jogar esses dados binários ali no meio. O URL também vai crashar se você colocar ali. Então você tem que transformar aquilo um formato que seja aceito nessas conexões aí. E o formato aceito, geralmente a string é o mais fácil de fazer. Então não é criptografia, não é nada demais ali. É só um jeito de você transformar esses binários em string. E é basicamente um dicionário. Base 64, ela vai ter ali 64 caracteres diferentes, que são basicamente as 26 letras do alfabeto mesmo, tanto maiúsculas quanto minúsculas, e aí mais os 10 algarismos diferentes, de 0 a 9, mais 2 símbolos, um de mais, sinal de mais mesmo, e uma barra assim. Só isso, por isso que o nome é 64 caracteres lá. E isso você consegue escrever qualquer byte, né? Só que vai usar ali mais de 2, 3 caracteres diferentes para um byte só. Então, quando você transforma esses formatos aí, MP4, PNG, em uma string base 64, é basicamente um texto com padrões muito específicos. E você sabe quem é muito bom em trabalhar com strings com padrões específicos? LLM. Então eu pensei, e se eu treinar um modelo LLM pequeno em base 64, direto? Vamos ver o que acontece, né? Ele deve ser capaz ali de decorar algumas coisas, produzir algumas imagens da hora. Pra quem não sabe, uma string de base 64 aqui, esse padrão um tanto quanto aleatório de letras, na verdade tem bastante informação aqui. É bem grande, isso aqui tem 170 caracteres praticamente. Eu espero que o modelo quebre em caracteres em tokens menores, né? Porque aí não estoura o limite dele. E aquilo ali é basicamente essa imagem aqui que eu gerei com o GPT, dessa banana pixelada de Minecraft, para ser o mais simples possível e menor, né? Daí eu fui o tokenizador aqui, carreguei no código, pedi para ele tokenizar essa string aí de baixo. Deu 115.542 tokens. Deve me sobrar 13.000 tokens para entrada. Vamos ver. Então, pelo bem da simplicidade dos testes, eu resolvi trocar essas imagens chiques aqui que o GPT gerou, estilo Minecraft, por um negocinho mais simples, já que essas tinham mais de 100.000 tokens, né? Quando eu medi com os tokens lá, dava mais de 100.000. Essas aqui são as bananas que eu vou treinar o modelo para gerar. São bananas tortas e feiosas, mas serve para ilustrar o exemplo e deixar a minha vida mais fácil, já que é um modelo pequeno também, ele não vai conseguir capturar muita coisa. Essas bananas o GPT também gerou, só que por meio de como se fosse desenhando pixels mesmo. Cada um tem uma posição diferente e uma cor diferente. E aí ele fez um códigozinho aqui para fazer isso, bem simples.
Agora dá pra dizer que a média dos tokens fica ali abaixo de 500, né? Uma string bem menor e, portanto, mais eficiente para o modelo de 1 bilhão de parâmetros só, que vai ser o Llama 3.2, que eu vou usar, muito mais fácil para ele aprender isso. Embora para o treinamento. Isso aí são os passos do treinamento. Cada passada, digamos assim, eu botei para ele logar de 10 em 10, dá uma validation loss, que é basicamente o erro de validação ali do treino. Isso aí já é no final, os resultados vão baixando. Fim desse primeiro treinamento aí, a validação do modelo está em 1.56. Eu acho que ele ainda não vai conseguir cuspir uma base 64 viável, mas bora testar. Aqui eu boto, esse aqui é o dataset que eu usei, tá? Aí tem um campo de texto, né, e o que seria string, que ele tem que decorar, aprender, que seja. Aí ela vai ter sempre esse formato aqui para deixar bem claro o que a gente quer para ele, senão mesmo que ele aprenda, se ele não reconhecer o formato de entrada, ele não entra naquele case específico que você está tentando que ele responda. E aqui, aparentemente, faltou ainda mais treino, né? O modelo não está cuspindo uma string completa. 0.32 de validation loss. Acho que agora ele deve conseguir cuspir uma string decente. String usável de base 64. E continuava dando essas strings assim que pareciam relativamente incompletas, né, pequenas, e que quando eu colocava para rodar lá, né, para transformar aqui em imagem, dava esse erro de como se fosse formato incompleto truncado. Então alguma coisa estava faltando. Então o modelo estava sendo muito lacônico, né, cuspindo aquela string pequena, apesar dele estar sendo treinado em strings relativamente grandes de algumas linhas aqui. Então eu forcei, né, eu incentivei ele a cuspir mais tokens, a ser mais prolíxico, com 512 tokens nova geração. Olha só, saiu isso aqui, ó, uma string já, mas na moral. E se você jogar ela lá, ele gera uma das bananas ali. Acho que é essa banana aqui, né? Aí depois que deu certo, eu descobri qual que era o problema, eu me empolguei e resolvi colocar mais algumas figuras aí, estilo Minecraft, para ele gerar, né? Coloquei um olho, uma maçã. Aliás, vários exemplos, né, de cada um. Essa maçã tá amarela porque o GPT quis, cara. Não sei porque ele botou amarela, mas tanto faz. É uma pera agora. O sol também, vários formatos de olho, de sol. Só que encontrei alguns problemas, né? O primeiro é que ele não acertava exatamente a coisa que você queria. Por exemplo, aqui eu coloquei banana, ele me cuspiu uma maçã, né? Mas beleza, ele pelo menos cospe strings viáveis agora. Outra coisa que eu notei, que considerando as circunstâncias não é exatamente um problema, é que ele decorou exatamente as imagens que estão no dataset de treino. Ele não está generalizando, né? Ele está basicamente ali escolhendo entre as que ele foi exposto. O que sinceramente é esperado para um dataset de, sei lá, 10 exemplos diferentes de uma string toda esquisita aí, né? Não são palavras naturais. E para ele generalizar mais, ficar mais criativo, ele tem que colocar muito mais exemplos. Eu acho que isso é possível, mesmo esse não sendo o método ideal. Se você colocar ali um dataset grandão mesmo, que eu não achei na internet, não tem esses formatos pequenininhos, né? Se você colocar um dataset grandão, cara, ele deve aprender extrair ali um core do que aquela imagem representa. O único porém dessa técnica, apesar dela ser muito, muito simples, é de que não escala muito bem, né? Os modelos reais, os multimodais que você vê aí, o GPT da vida cuspindo imagem, o Gemini, eles usam, na verdade, eles transformam a imagem em tokens mesmo, né? Tokens visuais, que se chama, esses tokens são adicionados no vocabulário deles, são tokens diferentes, tá? Não é um token ali, um vetor definido, é uma região vetorial, porque se você parar para pensar, uma banana ela pode ter vários formatos, várias variações, microvariações ali infinitas basicamente, mas todas elas se parecem, né? Então isso é descrito como uma região vetorial. Esse jeito é mais eficiente porque é específico para aquilo, né? Processamento de imagens, no caso, e também permite o modelo generalizar, né? Mais fácil para ele generalizar, ele trabalha com uma região no lugar de um vetor específico. Uma curiosidade interessante desses vetores contínuos, como eles são chamados, essas regiões vetoriais ali que representam uma imagem,
é que eles são semanticamente próximos dos vetores de palavras mesmo, ou seja, o vetor banana lá, escrito, ele é próximo da região vetorial que descreve a imagem de uma banana. Da hora, né? Então, treinar com base 64 até funciona, só que é o jeito mais bruto possível de fazer isso, que eu gosto. Esse experimento prova uma coisa muito importante. LLMs não precisam ver ou escutar, elas só precisam de padrões consistentes. No caso, como são modelos de linguagem, né, padrões de texto consistentes. Então, se você consegue transformar uma imagem ou um texto ou até mesmo um DNA em um texto ali com padrões, ela consegue aprender aquilo e replicar. Isso é que é o da hora. Pode não ser o jeito mais eficiente, mas é uma coisa interessante pra caramba e eu curti muito fazer. Ainda pretendo trazer mais projetos como esse aqui pro canal. E se você quer ver mais experimentos malucos como esse e aprender como LLMs funcionam por dentro, sem ser só aquele usuário de prompt ou que usa o GPT como o Google, por exemplo, se inscreve porque aqui no canal a gente vai estar sempre trazendo coisas desse tipo.